Fala bonito, fala bonita! Prazer ter vocês aqui de novo. Que prazer estar aqui de novo com vocês, né? Alexa, para! Deixa eu já enviar aqui essa live para algumas pessoas, né? Vamos voltar ao costume de enviar a live. Vai enviando aí para seus conhecidos, seus amigos. Que bom ter vocês aqui de novo. Vamos lá, vamos lá. Enviando essa live. Se você quiser, pode enviar essa live para 5, 6, 7, 10, 20, quantos amigos você quiser, né? Que saudade de estar com vocês aqui. Vamos lá. É isso. Vou esperar um pouquinho. 8h04. Deixa eu ver se eu já coloco um tema aqui. Vamos lá, deixa eu fixar um comentário aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui um comentário sobre limites. Limites. Que é a live de hoje. De retorno, de volta. Boom. Limites. Se você quiser, pode encaminhar essa live para quantas pessoas você achar necessário, tá? Vamos falar sobre limites, vamos ver se eu consigo fixar esse comentário. Aí, vamos falar sobre limites. Esperar mais um pouquinho. Essa live vai ficar salva. Acredito que eu vou deixar ela no feed mesmo salva. Muito bom estar de volta aqui fazendo live. Muito bom mesmo, né? É algo que eu me sinto feliz, sinto prazer de fazer. É uma coisa que me deixa entusiasmado fazer live aqui. Você vai entrando, você vai me dando oi, vai falando como é que você tá, né? Desejo uma boa noite. E vamos que vamos. Deixa eu ver se entra aqui, quem entra. Quem for entrando e puder falar pra mim, ó, Felipe, tá ok, tá funcionando tudo bem, o som tá ok, imagem ok, tá bom? A gente vai falar sobre um pouquinho sobre se você coloca limites e se você sabe impor limites tanto para si quanto para os outros, tá bom? Vem conversar comigo um pouco aqui. Vou deixar essa live salva. Oi bonito, oi bonita, você que tá chegando agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos de volta fazendo lives. Que delícia, que maravilha, que coisa boa. Pra mim é muito bom estar com vocês aqui. Não sei se você acompanhou os stories. Ah, boa noite, maravilhosa. Não sei se você acompanhou os stories. Não sei se você viu o que eu contei aí no começo dos stories. Eu falei que ia contar um caso, né, um conto. Contei com meus 18 anos de idade. Um PT que eu dei, bebi demais, saí do foco. Parei no hospital, 3 horas da madrugada, tomando soro. Foi um caos, né? Tudo porque eu não conhecia, não respeitava, não sabia nada sobre os meus limites, não tinha um mínimo de consciência sobre quem eu sou, sobre quem eu era, na verdade, naquele momento. But fez total diferença aquela experiência, porque a partir dela, apesar de, né, ter sido um caos, a partir dela eu entendi que eu precisava entender um pouco mais sobre limites. Ali foi uma experiência que eu aprendi um pouquinho mais sobre limites. Vamos lá, vou esperar mais um pouquinho, até umas 8h10 mais ou menos, e eu começo a live de fato. Vamos ver se todo mundo que falou que ia estar aqui, tá aqui, né? Tem umas carinhas que eu já tô vendo aqui. A Ju, boa noite, Ju!
Top, top, top. Pessoas que eu gosto muito já entraram aqui, outras talvez não possam entrar, mas vão ver a live gravada, porque eu vou deixar gravada aqui no feed. Quero que vocês saibam que é bom estar de volta com vocês. Foi um momento bem difícil para mim ter que parar, né? Eu tava numa onda legal, foi um momento difícil entender, tomar consciência dos meus limites e saber que eu tinha que parar, que eu tinha que dar um tempo de uma coisa que eu gosto, de uma coisa que eu tenho prazer de fazer. Mas foi necessário, passou e eu tô aqui. Tô aqui para conversar com você. Manda um oi, manda um boa noite, manda um tô aqui, Fê. E aí a gente vai começar daqui a pouco. Que legal, cara. Que legal estar aqui com vocês. Esperar até umas 8h10, a gente começa de fato a falar sobre limites. Não sei se a gente vai conseguir esgotar esse tema aqui, porque tem muita coisa para ser dita, tem muita coisa para falar aqui, mas acredito que você não vai se arrepender se ficar até o fim. Pretendo deixar essa live salva, não sei se eu vou deixar, mas pretendo deixar, tá? Vai entrando aí, vai dando oi, vai dando joia. Se quiser já fazer pergunta, deixar perguntas aí, pode fazer, pode deixar as perguntas aí. Vai ser bacana poder interagir com você, responder, falar um pouquinho de limites. Limites que eu coloco e imponho a mim mesmo, limites que eu coloco e imponho ao outro. Vamos falar sobre limites, Olha que legal, bastante gente aqui, tem cara nova, né? Tem cara nova, isso é bom demais. Tem cara nova por aqui, pessoas que antes eu não tinha contato, não conversava, agora eu comecei a conversar, bato um papo sempre que sobra um tempo no direct. Gostoso conversar e conhecer pessoas novas. Bacana. Fala pra mim, o som tá ok, imagem tá ok, quem que pode dar um ok aí? Fala, bonito tá ok. Bonito, tá legal. Vamos ver se alguém fala pra mim aí que tá ok, tá legal as imagens, o som. Vamos lá. Está chegando legal, está cortando, está travando. Live, eu prometo que essa live não vai demorar muito, tá? Ah, tá ok. Então, perfeito. Vamos começar? 8h11, prometi que 8h10 ia começar no máximo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que já me conhece, que já segue faz um tempinho, que já acompanhava algumas lives, que vem acompanhando aí a minha trajetória, que sabe que eu parei um tempinho, que agora eu tô de volta com as lives, com os posts, que gostava de mim, que deixava meu coração aquecido com os comentários, com a participação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está entrando agora, já aqueceu meu coração, tenho certeza. Se você não sabe, como aquecer o coração dessa pessoa aqui, fazer eu falar mais e mais e mais, é subindo uns coraçãozinhos aí, Eu não sei se ainda é possível subir coraçãozinho, que faz tempo que eu não faço live, mas se for possível, suba uns coraçãozinhos aí, que eu vou saber que você está participando, que você está ouvindo o que eu estou falando, tá? Eu vou clicando aqui, a pessoa vai chegando, eu vou acenando, seja bem-vindo, a gente vai começar agora a live, tá? Não falei nada até agora, vou falar a partir de então. Felipe, você colocou lá no post que é recalculando a rota. Sim, recalculando a rota. Pensei muito sobre isso, pensei muito nesse ano de 2023, aquilo que precisava ir comigo, aquilo que precisava deixar. E uma coisa que eu refleti muito é sobre os meus limites em relação a mim e em relação aos outros. Eu tô te convidando agora a recalcular a rota, segurar o cinto aí comigo, ou colocar o cinto, se segurar, porque a gente vai decolar no pensamento aqui e talvez isso provoque em você um estranhamento, talvez coisas que eu vou falar que você não tenha ouvido, ou talvez você já tenha cansado de ouvir. Mas, eu acredito que para 1, 2 ou mais será muito válido. Primeiro a gente precisa entender que quando eu falo de limite, eu falo de colocar uma barreira, Uma barreira ou entre mim e o outro, ou uma barreira
né, interna, dizendo, ó, até aqui dá pra mim, até aqui não dá mais. É importante entender que esse limite, muitas das vezes, vai ser circunstancial. Que esse limite, muitas das vezes, vai ser algo temporário, né? É importante a gente ter em mente essa flexibilidade. Ser flexível quanto aos limites. E flexibilidade é diferente de fazer de qualquer jeito. É muito diferente. Felipe, me dá um exemplo do que você está falando. Por exemplo, eu sou um homem solteiro e não tenho problemas de flertar com ninguém, né? Porque o meu limite é um pouco maior, né? Porém, se eu entro em um relacionamento, esse limite, que é um pouco maior, ele começa a ficar mais restrito. Aquilo que era passível de acontecer com naturalidade, o flerte, já não é mais. Eu mudo a característica desse limite. Tem vários tipos de limite que eu posso falar com você aqui. O limite no trabalho, né, que faz parte aí da rotina da maioria das pessoas, daqueles que não são herdeiros, né? Se você é herdeiro, talvez você não entenda do que eu vou falar agora de trabalho. Há os limites nas relações de afeto amorosas, né? E que muita gente tem dificuldade em entender e colocar em prática. E há limites também em relação à própria consciência de si mesmo. E eu quero começar falando deste último, que é tomar consciência. É impossível, e agora eu vou começar sobre esse, porque é impossível eu falar com vocês sobre limites sem antes falar com vocês sobre autoconhecimento, sobre uma consciência de si mesmo. Porque como é que eu vou falar para o outro o limite que eu estabeleci, se nem eu mesmo sei dos meus limites? Se torna muito difícil essa tarefa. Muito complicada. Felipe, então você está dizendo que sem autoconhecimento eu não sei os meus limites? Sim. Você está me dizendo que para entender muito do que você vai dizer aqui, do que você está dizendo, eu preciso olhar para dentro primeiro? Sim. Por quê? A maioria, né, e a grande maioria visivelmente, sempre cai ali naquela pegadinha de achar que está com o outro a responsabilidade daquilo que lhe acontece. Que é responsabilidade do outro aquilo que me afeta. Você já deve ter ouvido alguém falar, ou você mesmo já falou essa seguinte frase aqui, ó. Ele me colocou nessa situação. Porque tal pessoa fez isso comigo. Porque eu não sei fazer por causa disso. Eu não sei fazer por causa que ele faz isso porque ela faz isso. Quer ver uma coisa? Corriqueira. Ai, a minha sogra, Felipe, a minha sogra vive se metendo no meu relacionamento. Eu não sei mais o que eu faço. Ela não respeita as minhas decisões. Ela entra dentro da minha casa e quer mandar em tudo. Aí, para não constranger, para não deixar ela incômoda, incomodada, eu me incomodo. E aí vale dizer uma frase que você também já quase sempre ouve, ou pelo menos se não ouviu, vai ouvir agora. O não que eu digo pra mim é o sim que eu digo pro outro. O sim que eu digo pro outro é o não que eu digo pra mim. Toda vez que eu falo sim para o outro, querendo dizer não, eu estou passando dos meus limites. E qual que é a grande sacada disso aí? Tem pessoas que nem conhecem o mínimo dos seus limites. Ela faz o caminho contrário, né? Porque na minha cabeça, hoje, depois de estudar aí alguns anos de psicologia, depois de ler algumas coisas, na minha cabeça funciona mais ou menos assim. Eu tenho um pai e uma mãe,
eles me ensinam ali naquele círculo primário de relações, eles me ensinam o mínimo de convivência. Às vezes essa convivência já começa tóxica, às vezes esse núcleo familiar de início, esse núcleo primeiro ali já começa forçando você a não ter limites. Quer ver isso? Olha só, um pai e uma mãe que ao invés de dialogar com seus filhos, o que eles fazem? Eles impõem o que essa criança precisa ou não fazer. Essa criança nunca foi ouvida. Ela nunca pôde dizer eu quero ou eu não quero. Ela nunca pôde expressar a sua vontade e o seu desejo. Então começou ali. Na formação da personalidade dela, ela já cresce introjetando, colocando para dentro dela que a voz dela, que as opiniões dela não merecem ser ouvidas. Você já imagina do que esse adulto, do que essa criança quando adulto, se ela não passar por nenhum processo que refaça essa experiência, no que vai dar. Então ali no primeiro núcleo dela, ela começa a entender o que é e o que não é, com os pais, com os responsáveis, o que pode, o que não pode. E se esse pai e essa mãe tem um conhecimento, tem uma consciência do indivíduo, né, de si mesmo, do outro, e procurou o mínimo possível entender que essa criança é um ser separado dele e que eles estão preparando ela para outras relações, se isso foi feito basicamente, essa criança chega na adolescência e tem muito mais chances dela ter uma personalidade mais forte, né, mais autêntica, a ponto de dizer sim ou não. Sim quando é sim e não quando é não. A adolescência, por exemplo, é uma fase muito complicada, porque a gente quer parecer. Porque nessa fase a gente quer fazer parte do grupo. E aqui eu estou falando da adolescência, mas tem adultos que ainda estão presos, né? E aqui são adultos de idade, mas presos ainda numa adolescência. E talvez você conheça alguém assim, que faz qualquer coisa para fazer parte do grupo. Sabe aquela pessoa camaleão? Sabe aquela pessoa que você olha pra ela e se ela estiver perto do introvertido, ela é introvertida. Se ela estiver perto de alguém mais expansiva, ela é expansiva. Se ela estiver perto de alguém que fuma, ela fuma também. Se ela estiver perto de alguém que bebe, ela bebe também. A pessoa que não é autêntica, você não sabe quem ela é. Talvez você conheça alguém assim. Falar sobre limites é falar sobre um contexto, é falar sobre olhar para dentro, é falar sobre como eu comecei a minha história de vida. Nesse momento, enquanto eu falo aqui, você pode refletir se na sua casa você tinha liberdade de mostrar quem você é. Se na sua casa, na relação ali do núcleo familiar, se você já começou podendo se expressar. É importante que você pense isso. Se na sua adolescência você era o que chamava de Maria vai com as outras, ou você era aquela pessoa muitas das vezes chamada de chata, de chato. Essa pessoa é muito chata. Ela sabe o que ela quer. Na vida adulta, de jovem, a gente também passa por isso, né? Eu acho que na vida inteira a gente passa por uma coisa muito estranha, que é viver para atender o desejo e a expectativa do outro. Na verdade, nós nascemos assim, né? Lá na barriga da mãe, no momento da gestação, nós já nascemos, às vezes, sendo advogados, por causa do desejo do pai e da mãe, dos responsáveis ali. Nós já nascemos com um futuro planejado. Nós já nascemos com todo o ideal de quem vai ser fulano, de quem vai ser ciclano. E cabe a nós, ao decorrer da vida, no decorrer da vida, ir aprendendo sobre o mundo, ir aprendendo sobre as coisas, ir aprendendo sobre si mesmo,
e vendo que bagagem é minha e que bagagem é um ideal daqueles que sonharam comigo, sonharam com uma vida para mim. Tem muita gente que não sabe diferenciar a bagagem que é dela e a bagagem que é do outro. Você quer ver uma coisa? A pessoa entra numa relação, entra no relacionamento e ela repete tudo que ela viu na relação do pai e da mãe. Sem querer, inconscientemente, ela está atuando a relação do pai e da mãe. Você vai perceber a fala dela quando ela fala assim, ó, sou igual ao meu pai. Eu sou igual à minha mãe. Por que eu começo trazendo para você essa reflexão do núcleo familiar e vou estendendo para você refletir de como você começou a vida até hoje, como você está hoje? Por que eu começo assim? Eu começo assim porque tudo que nós somos é a soma de todas as experiências que a gente viveu. Parte de nós, e uma grande parte inconsciente, carrega toda uma bagagem. Toda uma bagagem. Quando eu estou cego para o meu interior, eu aceito muita coisa. Porque se eu não sei dizer quem eu sou, alguém vai dizer para mim o que eu sou, o que eu deveria ser. Felipe, ele me maltrata demais. Felipe, não sei, ela me coloca em tal situação. Tá vendo? O movimento é sempre outro. É sempre ele, é sempre ela. É comum em relacionamentos tóxicos, principalmente, aqueles abusivos, que a pessoa não consegue se enxergar. Se o outro fala que ela é burra, ela introjeta aquilo e ela toma pra si. Eu sou. Falta de autoconhecimento. Falta de consciência de si próprio. Felipe, mas então impor limites, barreira, né, do meu pessoal, aquilo que me mantém confortável. Por que eu coloco limites? Por que eu coloco uma barreira? Porque se alguém passar disso aí, vai me sufocar. Se alguém passar disso aí, vai me deixar deslocado, desconfortável. Impor limites tem um nível tão alto de importância, e aí eu gostaria de dizer para você que impor limite não te limita. É interessante isso, né? Tem gente que fala, mas se eu impor limites, a coisa vai ficar meio chata, a coisa vai ficar muito restrita. Não. Você quer ver um exemplo? Nas relações amorosas. Fazer combinados, impor limites, falar pro outro, até aqui eu vou. Principalmente quando está começando essa relação. Até aqui dá pé pra mim. Até aqui não dá pé pra mim. Isso, ao invés de afastar, fazem duas coisas pelo menos. Duas. Primeiro, faz uma espécie de peneira. Porque eu me conheço, e aí eu vou peneirar. E aí eu vou selecionar as pessoas que têm a ver com aquilo que eu desejo. Então é uma peneira. Primeiro, impor limites coloca para você uma espécie de filtro, de peneira. Isso em relacionamentos amorosos, isso em amizades, isso até mesmo na vida profissional. Quando eu me conheço, eu sei bem o que eu quero, eu sei bem o que eu gosto, eu sei bem ali mais ou menos o que me faz bem, o que me faz mal. Quando eu coloco limites, eu estou pronto para fazer um filtro nas minhas relações e em tudo que eu vou consumir, que eu vou introjetar, que eu vou levar para a minha vida. Impor limites, além de filtro, além de dizer assim, sabe qual que, antes de mudar para a segunda, sabe qual que é o problema nisso? As pessoas não conseguem sustentar a escolha. Vou dar um exemplo aqui, porque com exemplo fica mais fácil. Felipe, beleza, anotei aqui no caderno o tipo de pessoa que eu quero,
Porque agora, me conhecendo, eu sei o tipo de pessoa que eu quero. É uma pessoa X, com características X, com um tipo de personalidade X, com uma profissão mais ou menos estável X. Ok. Beleza, tiquei aqui. Fiz uma lista, Felipe. Bacana, ok. Só que aí essa pessoa vê uma pessoa Y chegando perto para flertar. Ao invés dela olhar para a característica, olhar para o filtro, olhar para a consciência de si mesma e dizer não bate, ela não consegue sustentar a própria escolha. E aí ela fala assim, ó, não, mas vai que eu consigo mudar essa pessoa. Mas se eu fizer um ajustezinho aqui, se eu fizer um ajustezinho ali, você entende? Você não respeita os seus próprios limites. Nós temos duas pessoas, aquelas que ainda precisam ouvir isso aqui que eu estou falando, para falar, poxa, opa, eu preciso conhecer os meus limites. Se o caminho que o Felipe está me falando é um caminho que eu preciso construir quem eu sou, construir o que eu gosto, o que eu não gosto, e bancar isso, assumir a responsabilidade sobre isso, beleza, eu vou fazer. O outro tipo de pessoa, Felipe, eu já sei mais ou menos qual é o meu caminho. Eu já sei mais ou menos o que eu quero, o que eu não quero, qual que é a minha trajetória, mas Felipe, eu tô com dificuldade de bancar, de sustentar. Na hora de fazer o filtro, a carência me ataca, eu me sinto muito sozinha, muito sozinho, aí eu acabo cedendo, Felipe. Eu queria X, mas aí eu com medo de ficar sozinha, de ficar sozinho. Felipe, eu queria X, mas aí apareceu o emprego Y, Felipe, que tem, sei lá, uma segurança, sei lá, me parece que, por enquanto, aí a pessoa abandona aquilo que ela quer, aquilo que ela sabe que faz bem pra ela, e ela vai pegar uma segunda opção. Tem muita gente vivendo de segunda opção. E quando eu faço aqui também. Porque muitas vezes eu escolhi, né, viver de segunda opção. E ainda corro o risco, se não tomar cuidado, de escolher segundas opções. Por que eu escolho segundas opções e eu acabo infringindo as minhas próprias barreiras e acabo infringindo os meus próprios limites? Porque eu não aguento sustentar. E quando eu digo sustentar, é passar por carências, por um momento de carências. É ter que criar momentos de independência. Você quer ver uma coisa? Eu cheguei em Jundiaí, eu tomei uma decisão, cheguei em Jundiaí, sozinho, sem família, sem nada, sem ninguém. A vontade de desistir e voltar para casa era enorme. As noites de solidão que eu tive que sustentar, os rolês sozinho que eu tive que sustentar, e aqui cabe contar um deles, depois eu volto para segundo tipo de ocasião, né? O primeiro é filtro, e é isso que a gente está falando, sobre sustentar os seus limites, e isso vai te gerar um filtro. Quando eu sustento meus limites, eu tenho a possibilidade de filtrar. Só filtra, só tem a oportunidade de colocar na peneira o que quer e o que não quer, quem já tomou consciência, ou quem está no caminho de tomar consciência de si mesmo. Enfim, fui no cinema pela primeira vez sozinho. Cheguei, comprei pipoca, tudo meio desconfortável, sentei na cadeira. E aí, o que eu fiz? Cometi a besteira de começar a me comparar. Como diria um psicólogo que eu gosto muito, quem compara, para. E eu parei ali. Parei e comecei a me comparar com um, comparar com o outro, e era casal pra lá, e era família pra cá. O que aconteceu? Eu me senti o pior dos piores naquele lugar. Comecei a chorar. Chorava e me sentia sozinho e não sei o que, não sei o que. Foi uma experiência muito ruim. Falei, Felipe, conversei comigo mesmo. Tu escolheu vir pra cá. Ninguém te obrigou, você veio. E agora, olha a conversa interna. Olha a conversa interna.
Não é o outro que veio falar para mim, é a conversa interna. E agora, você que escolheu, você que decidiu viver essa vida, vai ter que bancar a sua escolha. Felipe, você está me falando que bancar a escolha não é algo fácil, é algo difícil, é algo que requer muito trabalho, que requer muita determinação? Sim. Felipe, eu decidi que a partir de hoje eu saio dessa porcaria de relação. Tu vai ter que bancar essa decisão. Porque na hora que bater a carência na porta, porque na hora que você olhar para todo mundo que já está descolado, que já está vivendo uma vida que aparentemente você é mais fácil que a sua, é mais prática que a sua, você vai ter que olhar e vai falar, poxa, eu vou ter que me inserir de novo aí. Eu vou ter que me conhecer de novo nesse lugar. Estava tanto tempo numa relação, agora eu estou me sentindo tão deslocado, tão deslocado. Poxa, é difícil demais. Então a primeira coisa, impor limites, conhecer os seus limites, vai te proporcionar poder filtrar, fazer peneira com aquilo que tu quer e que tu não quer. Selecionar. E para isso eu vou te dar uma dica. Pega um caderno e seleciona o tipo de emprego que tu quer. O tipo de pessoas, de amizades que você quer. Mas coloca, visualiza, escreve. E não sonha baixo, não, sonha alto. Depois você desce para a realidade. Sonha alto, faz uma comparação. Por exemplo fica mais fácil. Eu queria um rapaz alto, que tem uma casa, que tem um carro, que já é formado, que não sei o que, não sei o que. Aí você põe você do lado aqui. Tu estuda, tu trabalha, tu tá correndo atrás, tá fazendo seu corre. Ah, eu não tô fazendo nada disso, então tu tá na fantasia. Tá na fantasia. Não conhece nada de si mesmo, tá na fantasia, tá patinando na fantasia. Congruência. Felipe, você falou de duas coisas. A primeira foi um filtro, proporciona para você um filtro, né? E a segunda coisa que você precisa observar sobre pôr limites é que o limite que você coloca diz para o outro que você é autêntico. Autêntica. Pessoas autênticas têm limites. Pessoas de personalidade têm limites. Pessoas que têm o mínimo de sucesso na vida, e aqui sucesso eu não estou falando de ter dinheiro, eu não estou falando de ser rico, de ser showman, eu estou falando de ter o mínimo de sucesso naquilo que deseja fazer. Felipe, explica melhor para mim o que é ter sucesso naquilo que deseja fazer. Por exemplo, amanhã, todo mundo vai ouvir isso daqui pro final do ano. Todo mundo vai ouvir. Ano que vem eu começo a dieta. Ano que vem não passa, eu vou entrar, vou botar o shape, vou emagrecer tantos quilos, mas esse ano eu vou botar o pé na jaca. Começar final do ano? Final do ano tá todo mundo comendo. Final do ano tem um monte de coisa boa. Mas ano que vem, tá vendo? O tipo de negociação interna, o tipo de conversa que a pessoa tem consigo mesma, ela vive de fantasias, né? O ano que vem, amanhã, eu começo. Isso faz parte também da pessoa não saber pôr limites. Porque nas relações acontece a mesma coisa. Aí ela gritou comigo porque ela estava naqueles dias. Não, mas ele pegou no meu braço, apertou porque ele estava bravo, ele estava irritado. Aí eu respeito o limite do outro, eu me encaixo no limite do outro e eu me desrespeito. Uma vez uma moça chegou em mim e ela me deu um tapa na cara. Mas não com a mão aqui. Ela me deu um tapa com a seguinte frase: Felipe, você não se respeita.
Aquilo, ela alugou um prédio na minha cabeça. Alugou um prédio na minha cabeça. Eu fiquei tentando entender o porquê que ela falou que eu não me respeito. Ela estava me dizendo, Felipe, você não respeita os seus limites. Ou pior, tu nem sabe, tu nem colocou barreira, tu nem sabe qual que é o teu limite. Tu aceita que as pessoas gritem com você, tu aceita que as pessoas te humilhem, tu aceita ser pano de chão dos outros no relacionamento, no trabalho, porque você não sabe o que quer e nem banca o que você quer. Ah, mas Fê, você tem que entender que também as coisas não são fáceis assim, né? Aí eu posso magoar tal fulano, aí ela pode ficar chateada comigo, aí eu prefiro chatear a mim mesmo do que chatear ela. Tá certinho, né? Então quer dizer que você prefere que o outro fique bem e que você fique mal. Que o outro sobressaia, que o outro sorria, que o outro fique feliz, enquanto você, nada. Minha mãe, ela falava uma seguinte frase, eu lembro muito bem, ela falava assim, eu compro pra todo mundo presente. Eu consigo pensar em todo mundo, mas eu não preciso, eu não penso muito em mim, né? Como é que eu posso, gente, dizer que eu amo alguém, que eu gosto de alguém, que eu quero muito bem alguém, se eu não me quero bem, se eu não faço isso por mim? Né? Poxa, Felipe, como é que eu faço? Né? Qual que é o caminho, então, para aprender a pôr limites? Além de seguir a trilha que você falou, quer conhecer, né? Anotar, sei lá, anota que tipo de comida que você gosta de comer. Porque às vezes alguém quer te empurrar uma comida, tu não gosta de comer. E aí você tem dificuldade de falar não, porque o medo do outro ficar triste. Poxa, é a vontade do outro essa, não é a sua. Quando você vai dizendo não pra você e sim pro outro, você vai se apagando pra luz do outro brilhar. Aí o outro vai ficando iluminado, 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 e você vai se apagando, vai se acolhendo, se encolhendo, a ponto de você nem saber mais quem você é. Se um dia é que você soube quem você é. É comum em relacionamentos, é comum a pessoa ter vários amigos, ser super engraçada, ser super inteligente, gente boa, bacana, legal, conversa com todo mundo, ela começa a se relacionar. Quem nunca viu isso? A pessoa some. Você olha para essa pessoa e você fala, opa, mas quem é você agora? Porque eu não te conheço mais. Antes ela saía com os amigos, agora não pode mais. Ela vai se fechando no mundo do outro e viver na expectativa do outro. A expectativa do outro é um lugar muito complicado para morar. Grava isso. O ideal do outro, a expectativa do outro é um lugar pequeno, desconfortável, que vai te gerar uma fobia de viver. Porque o outro sempre vai querer mais de você. O outro sempre vai idealizar e vai querer que você caiba na idealização dele. Sempre. Cabe a você dizer, opa, eu também existo. Opa, vamos negociar essa parada aí? Você gosta de comida japonesa, mas eu não curto comida japonesa e tá tudo bem. Você pede sua comida japonesa e eu peço, sei lá, uma comida mexicana. Tá tudo bem. Os limites, é importante a gente entender que quando eu coloco um limite, seja na amizade, seja em qualquer coisa, esse limite só tá ali para dizer para o outro que a nossa relação pode acontecer normalmente. Mas a minha individualidade, eu sou um, na minha subjetividade, na minha individualidade, ele é outro, e nós precisamos aprender a fazer um nós. O problema é que as relações geralmente se tornam relações simbióticas. Um quer se fundir ao outro, né? E aí a gente tem um excesso de patologias. Nós temos dependência emocional,
Nós temos pessoas que não têm o mínimo de critério para suas relações. Poxa, a pessoa quer estudar, a pessoa quer trabalhar, ela quer fazer academia. Aí ela se relaciona com pessoas que quer beber pra caramba, que quer, tipo, não quer estudar, que fala que estudar é besteira. Porra, não bate. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido você falar assim, Felipe, poxa, agora eu mudei, eu instalei aqui, eu vi que minha consciência mudou, que eu despertei, que eu tô em outra parada, em outro pensamento, e agora eu quero selecionar minhas amizades. Aí no primeiro convite que você tem pra te tirar do foco, você não banca, você não segura isso aí. Você não sustenta isso aí. Aí você quer ceder. Uma amiga minha, que eu gosto muito, ela diz assim, Felipe, às vezes, para você ser feliz, para você seguir seu caminho, para você chegar onde você quer, para você atingir sua meta, tu vai ter que deixar muita gente triste. E ela tá certa. Às vezes, para chegar aonde você quer chegar, você vai ter que sair de dentro da expectativa, de dentro do ideal do outro. De dentro das projeções do outro. Por exemplo, eu sou muito inseguro e eu vou projetar essa insegurança em você. Toda hora eu tô aqui, ó. Ai, mas você é muito insegura, né? Você é muito inseguro, né? Não tem a ver comigo. Lembra? Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Tem a ver com ele, tem a ver com ela tá falando dela, ele tá falando dele. Mas eu só tenho essa consciência que tem a ver com ele, com ela, que ele está falando dela, dele, se eu sei, basicamente, quem eu sou, poxa. Então, essa nossa primeira conversa de recalculando a rota sobre limites é para te dar uma diretriz e te falar o que isso te proporciona. É para falar para você, ó, existe um caminho que você precisa seguir. O primeiro caminho que você precisa seguir, autoconhecimento. Consciência de si mesmo. Poxa, Felipe, então quer dizer que eu preciso investigar melhor, e a palavra é investigar melhor o que eu gosto e o que eu não gosto de comer. Sim. Felipe, se eu gosto de ler ou eu não gosto de ler. Que maneira que é que eu aprendo? Senão você fica à mercê de qualquer um que vem falar para você. Aí você toma banho gelado um dia, no outro dia você toma banho super quente. Porque um falou que era banho gelado, outro falou que o melhor era banho quente. Aí você, no outro dia, você fala assim, não, agora eu aprendi que para ter sucesso na vida, para ter sucesso nas coisas, eu tenho que andar de cabeça para baixo. Tu tá andando de cabeça para baixo. Porque quem não sabe quem é, tá aí vulnerável para que o outro diga quem ele é. Quando eu falo de identificar os seus limites, só é capaz de fazer isso, quem está disposto a olhar para dentro de si e ver também a sua vulnerabilidade, as suas fraquezas, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Quando você vê alguém se gabando demais de si, né, aquela pessoa que parece que não tem defeito, que é isso, que é aquilo, essa pessoa, na verdade, está tentando esconder uma insegurança tamanha, enorme. Porque no fundo, ela sabe. Sabe aquela pessoa que no trabalho tenta te humilhar, tenta te pôr para baixo, e ela é a melhor, e ela puxa saco do chefe? Essa pessoa é tão insegura, que se ela não fizer esse movimento, é capaz dela, na cabeça dela, achar que as pessoas vão conseguir visualizar essa insegurança dela. É ao contrário, né? Esse medo de não ser capaz. Então ela precisa puxar o tapete do outro, precisa derrubar o outro, que na cabeça dela é mais capaz do que ela, porque olhando para si, ela se vê pequena. E o movimento é completamente contrário. Quando eu enxergo as minhas fraquezas e as minhas virtudes, as minhas potências, eu estou pronto para trabalhar. Vou usar um exemplo aqui da academia. Poxa, olho pro espelho, preciso treinar minhas pernas, cara. Eu sei do meu ponto fraco, então eu tô pronto para trabalhar.
Eu sei do meu ponto cego. Pô, eu preciso melhorar, eu sou meio arrogante nas minhas relações. Tal fulano reclamou, tal fulano falou. Pô, então eu tenho norte, né? Então quer dizer que... Vamos ver se faz sentido, se eu realmente estou sendo essa pessoa arrogante. Vamos analisar? Estou conversando com os outros ali e eu não deixo mais o meu carro no automático e andando a ermo. Eu não sou a pessoa que só age por instinto, por impulso. Eu paro, eu freio, eu falo, poxa, aquele dia lá eu fui mal educado. Como é que eu faço para refazer isso, para reparar isso? Pô, eu vou lá, com quem eu fui mal educado, falo pro fulano, eu analisei o meu comportamento, analisei aquela situação, pô, pisei na bola, né? Me desculpa. Olha eu construindo um novo modelo de comportamento, um novo modelo de agir. Olha eu reparando aquilo que eu fiz. Olha eu entendendo os meus limites e o limite do outro. Olha eu entendendo que o outro não pode ser um depósito de projeção minha. Olha eu entendendo que eu preciso respeitar também o limite do outro para que ele me respeite. Quando eu falo de limite para o outro, eu falo de limite para mim, eu primeiro tenho que entender que se o limite em minha consciência não estiver bem estabelecido, dificilmente eu vou entender que o outro tem limites. Dificilmente. Eu vou parar por aqui porque eu falo demais, eu já falei mais de 40 minutos. Eu vou ver se alguém mandou alguma coisa aqui, alguma pergunta. Eu vou parar um pouquinho para conversar com vocês, ver se alguém mandou alguma coisa. Se você quiser, manda uma pergunta, manda alguma coisa aqui para mim. Vamos interagir. E aí a gente vai encerrar por aqui, porque aí eu vou fazer outras lives com assuntos semelhantes, né? Quem tá por aí, dá um joinha, fala um oi, manda uma pergunta, manda um... Pô, foi legal, alguma coisa serviu pra mim do que você falou aí. Vamos ver antes da gente encerrar. Eu quero que você saiba que tô de volta. Pra mim é assim, uma ansiedade e uma alegria ao mesmo tempo conversar com você, fazer uma live. E agora pra frente aqui a gente vai melhorando, vai refazendo, vai conversando melhor, vai colocando melhor as ideias. Mas o que você precisa levar dessa live aqui? Toda a construção de limite começa na autoconsciência, né? No autoconhecimento. E autoconhecimento, a gente precisa ser visual. Você precisa analisar, precisa anotar. Coloca lá o que você gosta, o que você não gosta. Não deixa a esmos aí. Ah, legal, bacana, Yasmin. Então, aprenda, gente. Aprenda a sustentar, né, os seus limites. Aprenda a respeitar o limite do outro. Ser mais sensível, né? Eu acho que, né, o que está acontecendo atualmente é que, principalmente na internet, principalmente nas redes sociais, é uma falta de limite tamanha, né? Você pode falar o que você quiser, você pode xingar quem você quiser, pode ser o escroto se você quiser, não tem limites nas redes sociais. Mas eu acredito que toda relação consigo mesmo e com o outro precisa ter limites, principalmente em relação à saúde mental, saúde emocional. A gente está aí para entrar em Janeiro Branco, mês que traz uma reflexão sobre saúde mental, e pensar sobre isso é muito importante, né? Falar sobre limites é falar sobre, poxa, não. Tem muita gente com dificuldade de dizer não. E essa dificuldade de dizer não tem como raiz, tem como base a falta de conhecimento de si próprio. Saber, pô, até ali eu alcanço ir. Quem compara, para, já diria Strade. Então, poxa, aquele outro tá em tal patamar, legal para ele. Mas eu entendo que o meu limite é ir até aqui, até A. Pô, mas fulano já casou, já teve filho, comprou casa, carro. Ei, a história de vida dele é uma, a tua é outra. Respeita o seu limite. Se respeita. Aprenda a conviver bem com aquilo que você tem, a ser grato, grata por aquilo que você tem.
É isso, essa consciência de gratidão, de momento, de saber qual é o seu momento, qual é a sua história, de respeitar. E se tiver que comparar, compara com aquilo que você tinha antes, com a sua consciência de antes e com a sua consciência que você tem agora. Para que você consiga chegar aonde você deseja. Porque se você ficar comparando com o outro, uma hora você para. Porque você vai viver não a sua vida, mas você vai viver a vida do outro, pro outro. E aí você vai viver infeliz, porque a grama do vizinho é sempre mais verde. A grama do vizinho sempre brilha mais. Segredinho nosso aqui, ó. A grama do vizinho é artificial. Só que tu não sabe, poxa. Só que tu não vê. É lindo, é bonito pra caramba as pessoas que a gente não conhece. Ai, que relacionamento perfeito que tem aqueles dois. Tu não tá na casa com eles, poxa. Tu não sabe qual que é a fachada que eles têm que pintar todo dia pra parecer que é bonito, pra parecer que é legal, pra parecer. Hoje a gente tá no movimento de parecer. E se você se compara, e se você não sabe qual é a sua história, e se você não tem consciência de si mesmo, e se você não trabalhou isso em você, você vai ficar vivendo a vida do outro. Sabe aquela pessoa que fica aqui, ó, passando dia e noite, em vez dela construir para ela fica na televisão o dia inteiro, na novela o dia inteiro, ela fica no WhatsApp, no Facebook, no Instagram o dia inteiro, ela não faz nada por si, e é sempre aquela história, ano que vem eu faço. É uma mentira para si mesmo. Ano que vem eu faço. Eu não faço ainda por causa dele. Eu não faço ainda por causa dela. Eu só não sou assim por causa do meu pai. Eu só não sou assim por causa da minha mãe. Essa pessoa está regredida lá atrás. Ela precisa do papai e da mamãe que vai impulsionar ela para poder viver. Aí eu só não tô porque eu acho que... Não, você só não tá porque você ainda não visualizou, não decidiu, não colocou como meta e não sustentou. Precisa sustentar. O adulto sustenta. Lembra daquela coisa? Primeiro o bebezinho mama no peito, depois o bebezinho mama aí numa mamadeira, depois o bebezinho vai para aquele copinho que segura aqui com o biquinho, depois o bebezinho vai segurar um copinho de plástico, depois essa criança sentadinha, a mãe já deixa com beber água com um copinho de vidro, depois essa criança já pode andar com copo de vidro, e depois já é responsabilidade dela, porque se quebrar pode machucar, ela mesmo que vai limpar, ela mesmo que vai cuidar da bagunça dela. Então tem muita gente que ainda não aprendeu a cuidar dos seus próprios limites, cuidar da sua própria bagunça. Felipe, eu tô rompendo os meus limites direto. Felipe, eu não tô conseguindo... Pausa. Dá um pausa aí. Para um pouquinho. Analisa aonde é que tu tá errando. Onde é que na tua vida. Separa. Tem gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo e é por isso que não dá. Quando eu falo de pôr limites, eu falo, poxa, a minha vida financeira. Vamos lá, minha vida financeira. Vou só pegar só esse núcleo. Como é que ela tá? Pô, ó, tá assim, 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 e eu quero chegar lá. Pô, vou fazer uma planilha, vou colocar o quanto que eu gasto, vou jogar pro real. Qual que é o real? Vou jogar no real. Poxa, o real eu posso gastar tanto. Ai, mas eu não posso viver a vida da blogueira. Ah, mas eu não posso? Não pode. Não pode. Fazer o quê? É a sua vida, é a sua história. Ah, mas eu queria. Tu queria, mas não pode. Tu vai ter que criar a sua realidade. Você quer? Então cria. Abre mão de tudo aquilo que te tira do foco. Você já passou por essa experiência ou você já viu alguém passar por essa experiência que eu vou te falar aqui pra gente finalizar, pra gente acabar aqui. Você quer um carro, você pensa num carro pro seu futuro. E aí, de repente, num passe de mágica, você consegue ver esse carro em tudo quanto é lugar. Dá um ok se você já passou por essa experiência ou já ouviu alguém passar. Você olha e começa a ver aquele carro surgindo até lá no céu, até voando. Ou você decide comprar alguma coisa e aquilo não para de aparecer na tua frente.
Sabe o que isso significa? Que você colocou o seu foco em um lugar. Você parou de dispersar. Pô, eu quero uma pessoa assim, assim, assim. Aí eu vou aceitando o trapo, do farrapado. Eu vou aceitando qualquer vagabundo na minha vida. Ai, eu queria um homem assim, 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 porque agora eu quero relacionamento. Aí ela pega o galã que todo mundo pega, aquele pegador. Porra, esse cara não vai ser o cara que tu quer. Para de desperdiçar a tua energia. Foca. Felipe, mas vai demorar. Hoje em dia tá difícil. Depende do seu foco. Se o seu foco tá naquilo que tá difícil, vai ser difícil. Se o teu foco tá em priorizar uma transformação pessoal no sentido daquilo que tu quer, você vai ter que abrir mão de muitos desejos imediatos. Aquilo que é bom, isso é ditado antigo e se faz presente hoje. Aquilo que é bom demora, precisa ter cuidado, precisa ser feito, precisa passar pelo crivo do tempo. Quer um bom relacionamento? Saiba quem você é, tenha consciência de si mesmo, de si mesma. Quer um bom emprego? Tenha consciência de si mesmo, das suas potencialidades, o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, qual é a escalada que eu preciso ter para chegar onde eu quero. A maioria das pessoas só não chega onde quer porque não dá tempo ao tempo. Ela desiste no meio do caminho. É como se ela estivesse cavando e na última marretada, ou na última enxadada, porque cava é com cavadeira, não é com marreta, olha eu errando aqui. Ela, na última pasada, sei lá, pra tirar a terra, a pessoa desiste. E tava ali, ó, tava num tris dela conseguir aquilo que ela deseja. Aí o outro, incansavelmente, devagarzinho, pum, 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 pum. Ah, parei. Vou dar uma pausa, vou tomar uma água, mas não vou sair do foco. Tô aqui. É isso que eu quero. Não, ai, mas olha ali, flerta com aquilo ali. Não, foco é esse. Ah, mas flerta com aquilo ali. Não, foco é esse. Pá, 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 pum. Bateu, achou. Respeitou o tempo. Respeitou o momento, respeitou sua história. Ah, mas o outro, Felipe, o outro conseguiu mais rápido que eu. Deixa ele conseguiu mais rápido que você. Tu não sabe da história dele, não sabe da história dela. Respeite seus limites. Entende? Vamos ficar por aqui? Tem muita coisa para falar sobre isso, mas a gente vai falando depois, tá? E a gente vai ficando por aqui, essa live vai ficar salva. Um beijo no coração de vocês. Foi muito bom estar de volta. Até mais.